Olá, a esta hora é sempre assim, está a começar mais uma edição do Negócios ao Norte. Vamos olhar para a dinâmica económica e financeira do que está a acontecer nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambésia. Seja muito bem-vindo. Hoje, 5 temas estão marcados para serem arrolados aqui na presente edição do Negócios do Norte, que acontece sempre a esta hora e acontece com a presença do nosso convidado, o residente. Acif, obrigado por ter estado aqui. Vamos trazer cerca de 5 temas durante o programa de hoje. Naturalmente, depois vamos elencar o tema de destaque, mas fica já aqui o agradecimento pela tua presença sempre disponível por estar aqui. Vamos então de imediato ao tema inicial previsto para hoje, e o tema inicial não podia deixar de ser senão a presença do Ministro da Economia e Finanças recentemente no Parlamento para explicar aos deputados ou à Comissão permanente da Assembleia da República, ou melhor, a Comissão Especializada da Assembleia da República, sobre a polémica da dívida pública moçambicana. Este grande tema. Acif, escolhemos este tema mesmo para voltar, para recuperar aquilo que foi a intervenção do Ministro da Economia e Finanças no Parlamento. Ouvimos algumas explicações, foi a primeira vez que o Governo se apresentou, digamos, no Parlamento, o Ministro da Economia e Finanças a dar as suas explicações. Quais foram os pontos que reteste nesta intervenção de Adriano Malha? Boa noite, senhores telespectadores. Se eu soubesse que me trazias para este cenário mais confortável para me fazer perguntas difíceis, tinha preferido ficar no cenário anterior. No cenário anterior. Eu nem fiz referência aos telespectadores que hoje o programa Negócios ao Norte acontece num cenário novo. Digamos, foi aqui uma surpresa que os colegas acabaram nos propondo este cenário novo. Mas estás satisfeito? Sim, senhor, é bastante mais confortável. Mais confortável do que aquele cenário que estávamos de pé durante horas e horas. É verdade. A fazer a gravação. Sim. Bom, em relação à tua questão, para mim é sempre um bocado complicado pronunciar-me sobre os posicionamentos públicos de um governante, principalmente numa matéria tão sensível como esta. Exatamente. Isto porque, como comentador, eu tenho consciência de que estou numa posição muito mais cómoda, muito mais confortável, sem estar na posse de toda a informação e sem ter as restrições e os constrangimentos que são próprios de um governante, de um ministro, não é? Que tem outro tipo de responsabilidades. De mais a mais, trata-se de um governante por quem até tenho uma grande admiração profissional, desde os meus tempos de estudante. É uma pessoa a quem reconheço todas as valências, todas as competências e qualidades para nos liderar neste longo caminho que temos que percorrer para sair desta crise financeira. Agora, independentemente dessa admiração profissional que tenho, não posso deixar de discordar com grande parte dos seus posicionamentos perante a Assembleia da República ou perante a Comissão Especializada da Assembleia da República, principalmente quando afirma que a descoberta destas dívidas públicas ou destas potenciais dívidas públicas não vão afetar o bolso do cidadão. Aliás, eu fiz-te essa pergunta da última vez, não sei se te lembras. Assim, vamos lá aqui perceber e explicar ao telespectador em linguagem simples se isto vai ou não afetar o bolso das pessoas, não é? A verdade é que este assunto já foi demasiado dissecado nos órgãos de comunicação social e até nos círculos académicos. Parece inegável que o bolso do cidadão moçambicano vai sofrer. É verdade que o descobrimento destas dívidas públicas não é o único fator que contribui para isso. Exatamente. Não, temos outros fatores, o medical também está a derrapar. Pois, mas esses dois fatores também estão interrelacionados. E é inegável que o aparecimento destas dívidas públicas tem um impacto impossível de se ignorar, ou terá um impacto impossível de se ignorar no bolso dos cidadãos moçambicanos. Agora, poderias-me perguntar, então, porquê que o Ministro da Economia e Finanças assume este tipo de posicionamento? A única explicação que eu posso encontrar é que realmente há esta percepção
de que as palavras de um governante têm que ser bastante bem geridas, bastante cautelosas, no sentido de se ter o cuidado de não desencadear na economia efeitos ainda mais negativos. Sim. Talvez tendo em atenção esta percepção e pelo facto de estar sujeito a outro tipo de restrições de caráter político, de caráter comunicacional, nem toda a verdade pode ser dita. É só neste contexto que eu posso entender este pronunciamento. Mas existe mais uma coisa, é que é preciso ver que nós precisamos de passar uma mensagem forte ao povo moçambicano de que precisamos de produzir mais, precisamos de elevar o nosso nível de produtividade, precisamos de reduzir as importações, precisamos de aumentar as exportações e para passar esta mensagem com muita ênfase é necessário retirar algum peso a esta questão da dívida pública. Que já existe, há pouco a fazer em relação a isso, pelo menos em termos pragmáticos há pouco a fazer, só temos que assumir a dívida e arranjar uma forma de a pagar, não é? Agora é preciso passar ao povo moçambicano a mensagem de que realmente precisa de produzir mais. E se estivermos constantemente a falar da dívida pública, não conseguiremos passar esta mensagem devidamente. Portanto, este é outro sentido em que se calhar as palavras do Ministro da Economia e Finanças são tem as limitações que tem. Exatamente, tem as limitações que tem e por querer passar esta mensagem talvez não consiga dizer tudo o que se deva dizer. Também é preciso, digamos, não ser tão pessimista ao ponto de retirar a esperança dos moçambicanos da possibilidade de sair. Sim, sem dúvida nenhuma, não, mas isso é fundamental, quer dizer. Agora, há aqui duas políticas de comunicação, uma em que de facto há tendência para dourar a pílula, não é? Para não causar o pânico no povo moçambicano, e há outra escola que defende que não se deve dourar a pílula e que se deve dizer toda a verdade, que é para as pessoas estarem preparadas. A escolha entre uma política e outra é extremamente difícil e cabe ao governo fazê-la, como é óbvio. Assim, há um outro aspecto ligado que aconteceu, digamos, depois desta comunicação do Ministro da Economia e Finanças ao Parlamento, que é a questão, que é o facto de uma das dívidas ter vencido e não ter sido paga, que é a da Mozambique Asset Management, não é? Não foi paga. Implicações disto? O governo já apareceu aí a dizer que, bom, vamos reestruturar e tal. Qual é a tua percepção sobre isso? Repare, isto aqui envolve alguns aspectos técnicos, naturalmente. Quem não pagou a dívida, para já, foi a Mozambique Asset Management. Ainda não é o Estado que entrou em incumprimento. Sim. Mas em caso de incumprimento por parte da Mozambique Asset Management, o Estado é que intervém como garantia deste empréstimo. E, portanto, essa dívida agora passou a ser do Estado. Sim. Não é? E o Estado vai ter que intervir junto dos credores internacionais para conseguir uma reestruturação da dívida, dado que aparentemente não tem neste momento os fundos para fazer face a isso. Temos que esperar com calma, com tranquilidade, ver quais são os resultados dessas negociações e a partir daí determinarmos o curso de ação. Tudo indica que o VTBank, os russos, né, o banco russo que está a gerir, vai aceitar isto. Eu acho que os credores internacionais vão ter que aceitar. Okay? Nós vamos ter que conseguir reestruturar a dívida. Vamos ter que pedir a intervenção do FMI, inclusive. A questão que se coloca não é essa. A questão que se coloca é quando e com que condicionalismos. Não é? E é precisamente para esses condicionalismos que o povo moçambicano tem que estar preparado, porque não tenho dúvidas nenhumas de que vamos ter que adotar políticas de austeridade que terão... Eu ia te colocar esta questão porque sabemos que durante as próximas semanas deve chegar a Moçambique uma equipa do Fundo Monetário Internacional e se calhar outros técnicos de outras agências de Bretton Woods. Que expectativas tens em relação ao que pode acontecer com a vinda destas instituições de Bretton Woods? Bom, o que eu prevejo é que eles venham cá fazer uma análise in loco da situação, perceber melhor qual é a situação geral das contas públicas, né? E negociar, eventualmente, com o Governo os condicionalismos, as condições que vai impor para fazer o resgate. Que tipo de condicionalismos é que podemos esperar? Primeiro, condicionalismos de caráter económico e financeiro, portanto, em que se vão impor uma série de restrições aos gastos públicos, à despesa pública, em que se vão impor, inclusive, algumas medidas de caráter económico, né, que são mais consonantes com o modelo de Bretton Woods,
Mas estou em crer que haverão também condicionalismos de outra natureza, de natureza jurídica, de natureza legalista, no sentido... Estás a falar da responsabilização. De responsabilização, no sentido de garantir que o país... Mas o Presidente já disse que não pode haver aqui caça às bruxas. Não, pois, exatamente. Eu compreendo que do ponto de vista de Moçambique nós tínhamos que defender alguma soberania nessa matéria e que, havendo caça às bruxas, tem que ser uma decisão interna nossa e não imposta pelo exterior. Sim. Mas a verdade é que, infelizmente, este tipo de situação em que o nosso país se encontra endividado acima daquilo que é sustentável, acaba por impor, inclusive, limitações à nossa soberania. E eu não sei até que ponto é que o nosso governo terá a capacidade de negociar com o FMI e de impor a sua posição nesta matéria. Vamos esperar para ver. Mas normalmente nessas situações, digamos, olhando para outros cenários idênticos aos nossos, eventualmente, bom, pode não ser muito semelhante ao nosso, mas que estejam muito relacionados. Olhamos para aquilo que é a nossa jurisprudência, que é Portugal, que teve uma intervenção do FMI e por aí fora. Esperam-se medidas do tipo aquelas que Portugal teve? Sim, em termos de medidas económicas e financeiras... Eu falo isso porque usaste aqui a expressão resgate. Sim. Não estamos numa situação em que precisamos de resgate? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, os condicionalismos de caráter económico e financeiro serão muito idênticos. Quer dizer, o FMI diz, a gente põe o dinheiro aí, mas vocês têm que ter atenção à vossa dívida pública, têm que limitar os déficits orçamentais, não sei o quê. E em termos económicos, é verdade, nós já discutimos isto no programa passado, isto pode nos trazer algum tipo de constrangimento. É que nós estamos numa situação em que o país até precisa de promover a despesa pública, precisa de construir infraestruturas como estradas, hospitais, falamos disso no programa passado, precisa inclusive de subsidiar algumas atividades que têm um cariz mais social, não é? Precisa de despender dinheiro. Não só, grande parte, infelizmente, grande parte da economia do nosso país depende muito da atividade do Estado, não é? Portanto, se entrarmos numa situação em que a despesa pública terá que ser limitada, isto vai criar constrangimentos sérios ao crescimento da nossa economia, sem dúvida. Por isso é que eu disse no programa passado, e volto a repisar, que nós temos de estar preparados para os próximos anos de austeridade, mas temos que começar a pensar desde já o que vamos fazer no período pós-austeridade. Quer dizer, temos que evitar aquele tipo de situação em que nós passamos por um resgate, fazemos sacrifícios, apertamos os cintos 7 ou 8 anos e assim que termina esse período começamos a gastar dinheiro outra vez a torto e direito. Portanto, nós temos que preparar a nossa economia para o pós-resgate, para de facto, quando o período de austeridade terminar, nós termos já criado valências, competências, condições para sermos uma economia competitiva a nível global e para dependermos menos de importações e mais de exportações. Cif, obrigado por esta brilhante análise aqui sobre a situação da dívida pública moçambicana. É a altura de seguirmos para um outro tema de reportagem previsto para a nossa edição do Negócios a Norte. O governo moçambicano continua empenhado num esforço, digamos, titânico para que a agricultura moçambicana tenha rendimentos acima da média, ou melhor, pelo menos que se aumente os níveis de produção e produtividade. A esta altura estão disponíveis 24 milhões de dólares para promover os pequenos agricultores, a pequena agricultura. E é disto que vamos falar aqui com o nosso convidado residente, mas antes disso vamos ver a reportagem produzida pelo nosso colega Carlos Gasté. Implementado no corredor de desenvolvimento de Nacala e no Vale do Zambeze, na região centro e norte do país, respectivamente, o Fundo Catalítico vai impulsionar a cadeia de valor no ramo agrícola, numa altura em que os níveis de produção ainda não satisfazem as necessidades do consumo interno. Elevar a capacidade do pequeno e médio produtor de tal maneira que ele seja capaz de melhorar a sua produção, utilizar técnicas e tecnologias melhoradas e que tenha um mercado garantido, tanto o mercado interno como o mercado externo. Portanto, estamos a falar de uma parceria em que o pequeno produtor pode aproveitar da experiência e capacidade de grandes empresas e que pode catapultar a sua produção e melhorar a sua capacidade de gestão. Neste encontro decorrido recentemente na cidade de Pemba, estão os principais atores de desenvolvimento do ramo agrário, dentre eles o governo da província de Cabo Delgado, empresários e produtores,
numa discussão sobre o perfil de projetos e os respectivos critérios para o financiamento. Estamos a falar de uma subvenção comparticipada. Portanto, é um fundo de apoio sem retorno, mas que os empresários têm como participar. A nossa comparticipação pode ir de 10% a 90% do valor total do investimento. E o ponto principal é que, no mínimo, 50% do benefício direto deste investimento tem que ir para o pequeno produtor. Depois da explicação dada pelos gestores do projeto, alguns intervenientes do setor agrícola já sonham o que fazer caso sejam financiados. Estamos a pensar em parcerias com outras empresas da região para nos completarmos em termos de serviços e de infraestruturas, equipamento e, portanto, acho que nós estamos bastante excitados com esta possibilidade. Aliás, este apoio é apontado como um autêntico balão de oxigênio para a província de Cabo Delgado, em particular, que tem como desafio alimentar a indústria de hidrocarbonetos descobertos na bacia do Rovuma. Só a título de exemplo, cerca de 70% das hortícolas a nível da província são importadas. Okay? Então vimos isto como uma das grandes oportunidades, não é? Para podermos alavancar essa ideia de produção, de aumento de produção e de produtividade a nível da província. No quadro da implementação dos projetos na base deste financiamento, coube a cada região 12 milhões de dólares norte-americanos. Obrigado, Carlos Gastan. Digamos, com esta reportagem aqui que nos dá conta do lançamento do chamado Fundo Catalítico, dinheiro para promover os pequenos agricultores. E é um tema que, confesso que mesmo em off, a Cif tem dito que gosta muito quando falamos da agricultura. Vemos aqui. Cif, muitas vezes este não é o primeiro fundo que entra, desta parte não é o primeiro fundo que entra para promover a agricultura, mas muitas vezes o passo não é significativo ao ponto de aumentarmos os níveis de produção e de produtividade. Temos aqui mais 24 milhões de dólares que vão ser distribuídos pelos agricultores nas províncias, no fundo nas províncias abrangidas aqui pelo Programa Negócios do Norte. Qual é a análise que se pode fazer em relação ao lançamento deste fundo com o nome Fundo Catalítico? Já tem o Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração, né? Tem por objetivo, efetivamente, incentivar os pequenos agricultores, especialmente na sua ligação aos grandes agronegócios. É um assunto que te deixa confortável falar quando Sim, o dinheiro é sim. aplicado na agricultura. Sim, eu gosto bastante de falar disso porque acho que todos os outros setores da atividade, o mineiro e a indústria, precisam de menos incentivo do que a agricultura. A agricultura, para se tornar competitiva, precisa de grande incentivo. E, curiosamente, é no nosso país a atividade que tem uma maior abrangência em termos de número de pessoas que beneficia em termos de criação de riqueza. Não é porque eu seja um entendido em agricultura, não sou, efetivamente, eu próprio nas minhas atividades empresariais não invisto em agricultura, mas é apenas porque entendo que é a atividade que tem mais potencial para criar riqueza num grande número de pessoas. Mas estávamos a falar então do Fundo Catalítico. O que o fundo pretende promover é a ligação do pequeno agricultor aos grandes agronegócios, aos grandes empresários na área da agricultura. Ao fazer esta ligação, pretende promover a inovação, por um lado, e promover o chamado efeito de aprendizagem, o tal efeito de demonstração. Pretende garantir que nessa ligação que os pequenos agricultores tenham com os grandes agronegócios, que consigam aprender, consigam ter acesso a novos mercados, a novas tecnologias, e nesse sentido acho que é uma boa iniciativa, é uma boa ideia, vem ao encontro inclusive daquilo que temos estado a defender, inclusive aqui no nosso programa, sobre as necessidades da nossa pequena agricultura, de dotá-la de meios tecnológicos para elevar a produção, a produtividade e a competitividade. Portanto, nessa matéria não tenho nada a dizer. Agora, tu ao introduzires a pergunta, inclusive te referiste a isto, nós já tivemos vários fundos ou programas de natureza similar. No entanto, não conseguimos ver resultados palpáveis na melhoria da nossa agricultura. E chegou a altura de nos questionarmos o que é que estará a falhar. Exatamente. O Fundo Catalítico, do ponto de vista conceptual, é uma excelente ideia, volto a repetir. Tem uma ideia subjacente muito boa, a de promover o pequeno agricultor. O problema é que é feito através de dinheiro, né?
O financiamento é feito a grandes agricultores que apresentem projetos, não é, que comprovem vir a influenciar positivamente a atividade de pequenos agricultores que eventualmente estejam à sua volta. E o que acontece na maioria das vezes é que os potenciais beneficiários destes fundos não têm as valências técnicas necessárias para apresentar um projeto como deve ser e passar. Por outro lado, os gestores destes fundos, aqueles que são responsáveis pela sua aplicação, sofrem uma pressão enorme para que os fundos sejam efetivamente utilizados. Não é? Vocês têm dinheiro à vossa disposição, utilizem-no, porque se não utilizarem, o dinheiro volta à procedência e é um desperdício. Portanto, ao se fazer esta pressão excessiva, os gestores dos fundos acabam muitas vezes por relaxar os requisitos técnicos, não é? De diminuir as exigências que fazem para a atribuição desses fundos e no final do dia acabamos tendo os fundos atribuídos a pessoas ou a empresas que acabam não os usando para aquilo que para aquilo que está preconizado no programa ou no fundo. Ou seja, uma análise que possa mostrar um equilíbrio entre custo-benefício, digamos assim, ou que os benefícios até estejam acima de... O problema é que nós não temos meios de fiscalização, monitoria e inclusive a penalização para a incorreta aplicação desses fundos. Não é? E o que acaba acontecendo Estás a dizer, basicamente, digamos que muita gente recebe esses fundos, nem sequer aplica naquela área e nunca mais os não é vemos. responsabilizado. Exatamente, e nunca mais os vemos. Portanto, há aqui uma mescla de má gestão dos fundos, incorreta aplicação e má fé também dos beneficiários. Portanto, precisamos de fazer um trabalho para garantir que, de facto, que as ideias subjacentes a estes fundos acabem se concretizando na verdade, para que possamos, daqui a uns anos, ver resultados palpáveis na agricultura familiar do país. É um apelo que fazemos. Podemos comparar isto digamos, a situação que acontece em relação ao Fundo de Desenvolvimento Distrital, este dinheiro que o Governo coloca para promover o desenvolvimento dos distritos, em que, neste momento, a grande preocupação tem a ver com reembolsos. Não há reembolsos e nem há resultados, quer dizer, os resultados são insignificativos, práticos, resultados práticos que promovam crescimento económico e promovam desenvolvimento. Pronto, acho que utilizaste um bom exemplo, não é? Sim. O exemplo de um programa que tinha boas ideias, boas intenções, não é? Mas que na prática acaba não surtindo efeito precisamente por não ser corretamente gerido e aplicado. Não é? E porquê é que não é corretamente gerido e aplicado? Às vezes por incompetência e às vezes porque as pessoas se sentem pressionadas a usar o dinheiro a todo custo. E quando têm que usar o dinheiro a todo custo, relaxam nos seus requisitos e atribuem-no a qualquer pessoa que o solicitar. Portanto, é nisto que temos que trabalhar. Acho que temos que ter a coragem de, em determinados momentos, havendo dinheiro disponível para apoiar atividades, se não houver do lado dos potenciais beneficiários capacidade, demonstração clara de capacidade para se candidatarem a esses fundos, acho que mesmo correndo o risco de não usarmos na totalidade dos fundos, não os devíamos atribuir. Mas imagina um cenário em que vamos, de facto, atribuir só o dinheiro a quem tenha, de facto, capacidade. Provavelmente encontramos poucos com capacidade. Pois é, mas por isso mesmo é que eu acho que nós temos que trabalhar na elevação das nossas competências, das nossas valências e das nossas qualidades. Não é? Se não estamos capazes, não vale a pena darmos dinheiro, não vale a pena irmos buscar dinheiro. Se não somos capazes de nos candidatar a um fundo, também seremos incapazes de gerir os dinheiros que vêm desse fundo na nossa atividade. Portanto, nós, antes de atribuirmos dinheiro a quem quer que seja, temos que ter a certeza de que estamos a falar com pessoas que tenham valências, que tenham capacidade e qualidade. Achas que o fundo catalítico traz, digamos, a atenção a estes fracassos, digamos assim, que conhecemos? Francamente não sei, portanto estou a emitir a minha opinião com base nas experiências passadas e fazer um apelo para que desta vez haja mais cuidado nessa matéria. É fundamental, porque senão estamos a desperdiçar dinheiro, estamos a desperdiçar esforços e se calhar até podemos... E é necessário também, desculpa-me só interromper-te, investir um bocadinho mais na promoção deste tipo de fundos e destes programas. Portanto, eu e tu consideramos-nos pessoas privilegiadas, temos acesso a canais de informação e não sei o quê, mas provavelmente existem nos distritos mais longínquos e mais remotos empresas, pessoas
com capacidades, com valências que nem sequer chegam a ter acesso a esta informação. Portanto, tem que se talvez promover um bocadinho mais para garantir que a base de pessoas que recebem essa informação seja grande o suficiente para incrementar o número de bons candidatos a estes fundos. Obrigado, Cif. Ficou aqui então esta análise à volta do fundo catalítico. São 24 milhões de dólares disponíveis para apoiar pequenos agricultores, apoiar o agronegócio. No fundo isto também, não é? O agronegócio nas províncias, aqui em cerca de 7 províncias do país. Voltamos então para o tema seguinte previsto para esta edição do Negócios a Norte, e o tema previsto é mesmo a volta do setor madeireiro, a exploração madeireira na província de Cabo Delgado. É, na verdade, um dos principais produtos de exportação da província de Cabo Delgado. Cabo Delgado é uma referência em Moçambique mesmo pela exploração madeireira. As outras províncias começam a aparecer com alguma, de forma mais recente, quando comparado com a exploração madeireira na província de Cabo Delgado. Mas é uma atividade que a esta altura começa, nos últimos 3 anos, começa a entrar em algum declínio, mesmo porque há números que mostram esse declínio. Se os exploradores madeireiros diziam que há cerca de 5 anos tinham uma faturação de cerca de 5 milhões de dólares anuais, a esta altura fala-se de apenas entre 500 a 400 mil dólares anuais. Um declínio significativo, que também há outros números que podem mostrar. Que há 5 anos os madeireiros falam de cerca que empregavam cerca de 1.800 trabalhadores. A esta altura não chegam a 200 trabalhadores empregues nesta atividade. Há também reclamações à volta das mudanças que aconteceram, porque a área florestal passou para um novo ministério, passou para o Ministério do Desenvolvimento Rural, do Ambiente e Desenvolvimento Rural, saiu assim do Ministério da Agricultura. E é à volta disto que vamos ouvir então uma das figuras mais emblemáticas da exploração madeireira na província de Cabo Delgado. Estamos a falar do Sr. Farouk Jamal, o proprietário da MIT. MIT Limitada é uma das grandes empresas envolvidas na exploração e exportação da madeira na província de Cabo Delgado. Vamos então ouvir este tema, e este tema de reportagem produzido aqui a partir de Pemba. Ocupa os primeiros 3 lugares na lista dos principais produtos de exportação da província de Cabo Delgado, mas hoje a queda dos preços das chamadas commodities no mercado internacional é apontada como a principal responsável por uma redução drástica na exploração deste recurso estratégico para a economia de Moçambique. Exportávamos quantidades enormes de madeira. Neste momento a escolha é muito seletiva, os preços são muito baixos. As espécies o que está a acontecer é que as espécies agora estão a aumentar um bocado. Isso é uma mais-valia para nós. Já estão a surgir novas procuras de outras espécies. Já é muito bom. Nós estamos a explorar só um recurso num sentido. Comparados àquilo que vocês exportavam há 5 anos e o que exportam hoje, uma questão, qual é a comparação que se faz? 30% da quantidade. Não passa os 30%. Primeiro, já não exportamos em touros. Toda a madeira está a ser exportada, toda ela serrada. Há algumas espécies, como o pau preto, como o messinge, como a mutiria, como a metonha, que agora até procuram as pessoas para comprar, mas temos que esquadriar para eles terem rendimento nos contentores. Porque se pusermos em touro, entram só 9 metros. Que são troncos grandes, não são pequenos. Mas se esquadriarmos, entram 12 a 13 a 14. Então tem mais rendimento, porque a parte branca fica cá no país. Eles tiram a melhor parte. Mas no fim, o que eu quero dizer é que o mercado está muito mal.
nós estamos a ter consequências gravíssimas das empresas. Cabo Delgado é apenas um exemplo do que os empresários das províncias de Nampula, Niassa e Zambésia, do setor de exploração madeireira, estão a atravessar com uma baixa de mais de 70% nos últimos 5 anos. A MIT Limitada, sediada na província de Cabo Delgado, uma das maiores empresas do ramo madeireiro nesta região do país, aponta quedas na exploração que ameaçam a existência de pequenos e grandes empresários do setor. Nós vendemos para o mercado interno para algumas empresas. As empresas a quem nós vendemos estão a exportar na ordem de 30 contentores por mês. Sim. É considerado uma quantidade muito baixa para aquilo que é o que era há 5 anos atrás? É muito baixo. É muito baixo. Nós exportávamos 120 contentores mês. Agora estamos a exportar 30. Um negócio em queda livre, mas com os custos de produção em sentido contrário. Nós estamos a ter consequências gravíssimas das empresas, porque tudo está a subir. Tudo, os salários subiram. Estão a subir pouco, mas subiram. O combustível é a única coisa que não subiu aqui, nem desceu. Mas o resto tudo subiu. Os pneus estão ao dobro do preço. As cordas, o dobro do preço. As lonas, o dobro do preço. Nós usamos todo o material que usamos no campo, peças sobressalentes, tudo está tudo ao dobro do preço. É difícil, os óleos subiram para 4 vezes mais. O combustível não subiu, mas o óleo subiu para 4 vezes mais. E nós usamos a mesma quantidade quase de óleo para o combustível. Mas mesmo no meio de uma profunda crise, os empresários dizem que vão buscar forças onde quase não existem para acrescentar valor à madeira produzida nesta região do país. São investimentos para aumentar a competitividade e acreditar que o mercado pode voltar a recuperar. Aliámos-nos a uma empresa chinesa e fizemos estamos a montar uma fábrica, uma grande fábrica, com 12 fornos de secagem em Mocimboa da Praia. E agora já podemos exportar até para o Canadá e Estados Unidos, porque a madeira já sai daqui pronta para ser usada para os carpinteiros, já sai seca. Nós já estamos a fazer isso em Mocimboa. Temos 12 monstros, 12 contentores grandes para fazer esse trabalho. Mas como se não bastasse a crise no mercado internacional, os operadores madeireiros das províncias de Cabo Delgado, Niassa e Zambésia queixam-se do excesso de burocracia interna resultante da transferência de competências do setor florestal do Ministério da Agricultura para o novo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Vieram fazer umas vistorias às áreas. As vistorias foram feitas em novembro, dezembro. Em novembro já começou a chover em algumas áreas. Dezembro já começou a chover. Portanto, há áreas que não foram vistoriadas. Hoje, o Serviço de Florestas pede para nós pagarmos a deslocação dos técnicos para fazer a vistoria. Como? Como é possível? Eles foram fazer as primeiras áreas, agora vão fazer as segundas áreas, já querem dinheiro para nós pagar. O que é que vamos pagar? A obrigação e a lei, a ordem saiu do Ministério. O Ministério terá que pagar para fazer essas vistorias. Nós vamos apoiar a fazer as vistorias, vamos estar lá presentes. Vamos deslocar o nosso pessoal para esperar para eles verem se está certo ou não aquilo que nós estamos a fazer nessas áreas. Continuam a considerar injusto o Ministério ter que fazer vistoria e vocês terem que assumir os custos da... Isso é injusto, de partida é injusto. Porque para as outras vezes não foi feito. Os anteriores não foi feito, só agora é que aqueles que não foram feitos a vistoria terão que pagar, eu acho injusto. Primeiro ponto. Segundo ponto, há uma ordem de serviço e na legislação florestal nós temos que fazer replantio florestal. Todos estamos a fazer replantio florestal. Alguns de nós temos, por exemplo, a MIT tem mesmo áreas com plantas. E nós fazemos replantio florestal todos os anos. Já fomos visitados, foram verificados, temos documentos, está tudo certo. No entanto, nós estamos a pagar sempre os 15% de TSA do replantio florestal. Por quê? Por que nós estamos a pagar? E por que os outros estão a pagar? Não há razão de pagar uma coisa que está institucionalizada e nós estamos a fazer. Se nós fazemos o replantio, por que estamos a pagar? A crise no setor madeireiro ameaça centenas de postos de trabalho de gente que se dedica ao corte, processamento e exportação da madeira nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambésia. A maior empresa do ramo na região norte do país, a MIT Limitada, teve uma redução de acima de 70% da mão de obra nos últimos 5 anos.
Exploração madeireira, um tema que começa, digamos, a alimentar alguma preocupação à volta digamos, dos exploradores desta atividade e também começam aqui a mostrar algum impacto negativo sobre a economia da província de Cabo Delgado e, naturalmente, do país em geral. Asif, vimos aqui, digamos, o Sr. Farouk Jamal com reclamações do declínio desta atividade. É uma atividade importante para a economia. Aliás, a madeira é um dos produtos prioritários na exportação da província, dos bens de exportação da província de Cabo Delgado e, naturalmente, do país em geral. Quais são as ilações e os comentários que se podem ter em relação a estas preocupações apresentadas aqui pelo Sr. Farouk Jamal, que mostram um declínio desta atividade? Bom, o que se está a passar com a madeira no nosso país é bastante ilustrativo do azar, se assim podemos chamar, que o nosso país tem tido nestes últimos 2 anos. A verdade é que, normalmente, numa situação como a nossa, de grande desvalorização da moeda, os exportadores acabam se beneficiando, porque ao exportarem os seus produtos... Pelo menos esse devia ser Exatamente, porque a lógica, ao exportarem os seus produtos, ao receberem as divisas resultantes dessa exportação, acabam recebendo mais meticais por causa da desvalorização. Acontece que nós nem disso temos conseguido tirar vantagem, porque os poucos produtos de exportação que existem em Moçambique estão a experimentar um declínio grande de preço no mercado internacional e uma redução da demanda. É o exemplo da madeira. Pronto, é uma questão conjuntural. Temos que ter paciência para esperar para que melhores tempos venham. Agora, como se não bastassem estas pressões de mercado, que por si só já são suficientemente estranguladoras, não é? Temos, segundo disse o Sr. Farouk Jamal, pessoa a quem reconheço grande experiência no ramo da madeira, temos constrangimentos de ordem burocrática e relacionados com a fiscalização exercida pelo próprio Estado, que estrangulam ainda mais o negócio da madeira e que acho que eram perfeitamente inevitáveis. É verdade que a TVM vai precisar... Eram perfeitamente evitáveis esses estrangulamentos, não é? Sim. Agora, acho que a TVM vai fazer o seu trabalho de procurar saber até que ponto estas questões levantadas pelo Sr. Farouk Jamal correspondem à verdade e qual é... Deixa-me só aproveitar e esclarecer assim, porque procuramos por alguém do governo que pudesse nos apoiar para explicar algumas das inquietações apresentadas aqui pelo Sr. Jamal, pelo Sr. Farouk Jamal. Infelizmente não conseguimos, mas de qualquer maneira prometemos voltar na próxima edição e trazer a versão do governo em relação a estas inquietações. Sim, assim, desculpa. Portanto, a existirem este tipo de constrangimentos de caráter burocrático, de caráter legal, eles têm que ser ultrapassados rapidamente. Acredito que possam ser resultado desta mudança na estrutura orgânica da administração do Estado, né? Na questão de ter sido retirada o pelouro das madeiras a um ministério e ter passado a outro. Portanto, todo este reajustamento orgânico pode não ter acontecido à velocidade que seria de se desejar, mas, a ser verdade, como disse, repito, tem que ser corrigido rapidamente, porque as pessoas envolvidas no negócio da madeira já se deparam com grandes pressões de mercado, não precisam naturalmente ter que enfrentar este tipo de constrangimentos que são evitáveis, como disse a bocado. Já disse o Sr. Farouk que o mercado chinês, que era a grande, digamos, a grande promessa, está em situação de declínio. Portugal também recebia muita madeira de Cabo Delgado, está em declínio. Então, quer dizer, as commodities caíram todas e naturalmente Cabo Delgado, que exporta madeira, algodão e pouco mais, está também a apanhar por tabela. A questão está aí mais um sinal de que o nosso país precisa de trabalhar arduamente para passarmos a situar-nos num patamar de qualidade, num patamar de posicionamento no mercado global que esteja bastante acima daquele em que estamos agora. O que é que acontece? Numa situação de crise internacional, o consumo de determinadas commodities não deixa de existir, reduz-se substancialmente. Sim. Portanto, continua a haver certamente necessidade de madeira na China, na Europa e em todos estes mercados altos. O problema é que, como a demanda reduz,
Quais são os mercados que eles deixam de procurar? São aqueles que, em termos de posicionamento, em termos de qualidade, né, se encontram nos patamares mais baixos. Portanto, nós temos que rapidamente nos posicionarmos em patamares mais altos, porque quando houverem crises continuaremos a ter pelo menos alguma demanda. É isso que não está a acontecer. Nesta situação de crise, as pessoas pura e simplesmente deixam-se de virar para estes mercados que normalmente só são utilizados para aqueles consumos excedentários nas épocas altas das economias. Portanto, temos que ultrapassar rapidamente essa questão, sem dúvida. Ok. Assim, olhando de forma geral, aqui uma grande reclamação do Sr. Farouk Jamal era um pouco a propósito desta questão. O Ministério quer fazer, digamos, vistoria ou fiscalização às empresas madeireiras, mas o Sr. Farouk já mostrou aqui o descontentamento que tem em relação ao facto de hoje estarem a ser exigidas, as empresas terem que acarretar com os custos digamos, dos fiscais que têm de ir para lá ou qualquer coisa assim. Há aqui qualquer coisa que não me parece muito confortável para os madeireiros. Qual é o teu ponto de vista? É verdade. O Sr. Farouk é uma pessoa que vive este negócio da madeira de forma apaixonada, né? E acredito que ele esteja a ser genuíno na apresentação das suas preocupações. Se as suas preocupações, se aquilo que ele diz ao manifestar as suas preocupações é realmente verdade, acho que é ridículo estarem-se a exigir estes pagamentos aos madeireiros. Agora, precisamos de facto ouvir o outro lado da questão, perceber qual é a fundamentação do Governo para a adoção deste tipo de comportamento e, não havendo essa justificação, é preciso que os madeireiros e o Governo trabalhem para rapidamente resolverem esta questão. Esta é a minha opinião. À primeira vista parece qualquer coisa que não faz muito sentido que ou inclui-se esses custos, digamos, da fiscalização ou qualquer coisa assim, sobre uma outra taxa que tem que ser paga, eventualmente, em vez de assumir claramente que, os madeireiros, estou a fazer fé nas palavras do Sr. Farouk, que os madeireiros teriam que pagar as passagens, a deslocação, as ajudas de custo de toda a equipa que tem de vir de onde tem que vir para ir fazer a fiscalização, enquanto eles já pagam o que têm que pagar. Não, se queres que eu especule um bocadinho à volta do tema, sem ter mesmo conhecimento muito profundo e sem ter ouvido o lado do Governo, eu acredito que, a estarem a acontecer estas situações, trata-se de excesso de zelo de algum funcionário público. Sim. Falo isto por experiência que tenho noutras áreas, que não diretamente na madeira. Portanto, existe muito no nosso funcionário público este excesso de zelo. Às vezes não compreende bem as orientações que vêm de cima e começa a aplicá-las sem ter noção daquilo que está a fazer. Portanto, eu acho que é mesmo uma questão de diálogo, é uma questão de fazer chegar este assunto às entidades apropriadas, não se calhar aos funcionários públicos que se limitam a aplicar, segundo eles, limitam-se a aplicar o que lhes é mandado, não é? Mas fazer chegar este assunto, se calhar, a instâncias superiores e tentar entender o que estará na base deste comportamento por parte do Governo. Isso só se consegue através de diálogo. Acho que este tipo de programa, este tipo de entrevistas também pode desempenhar esse papel, de chamar a atenção para as pessoas envolvidas pelo tipo de situação que estamos a viver e, de certa forma, pressioná-las a resolver estes assuntos. São cerca de 6 milhões de dólares que estão a ser investidos na plantação da borracha na província da Zambésia. Um investimento de empresários indianos e é um investimento a longo prazo. Mas vamos então ver esta reportagem do nosso colega Kader Zacarias a partir da província da Zambésia. A Moçambique Holding tem uma área concessionada de 4.000 hectares no distrito de Lugela, província da Zambésia. Mas numa primeira fase, vai explorar 1.000 hectares para a produção de borracheira. O projeto iniciou há 3 anos, com o processo de plantio, enxartia e transplante para uma área de 64 hectares. Não, essas árvores não se está a experimentar plantar, foi o 3º ano de começamento. Há de levar mais 6 anos para completar 1.000 hectares. Depois nós vamos começar a aproveitar, tirar borracha de árvores. A seiva extraída do caule desta planta é usada na indústria da borracha artificial para o fabrico de vários produtos. Trata-se de luvas hospitalares, preservativos, câmaras de ar, entre outros de alto valor comercial no mercado internacional.
Pode fazer um retorno de investimento, pode fazer dentro de 10 anos. Depois, árvores têm vida mais 15 anos. Então, dá um rendimento certo para investidores. Depois de primeiros 10 anos, mais 15 anos, dão rentabilizar bem. Porque deve ser uma produção industrial. Também para pequena escala, para pobre cultivar. Nosso povo até agora não pode investir numa cultura depois de esperar 7 anos para receber retornos. Por isso, deve ser um projeto de encorajamento, subsídio parte do governo para encorajar a cultura, porque isso vai criar uma rede de retornos para o governo próprio através da exportação de longe prazo igual de cajueiros. O ministro de Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, visitou os campos de produção, inteirou-se do projeto e ficou satisfeito. Esperamos, dentro dos próximos anos, Moçambique começar a estar presente nos mercados de borracha, como são todos os sítios de Moçambique onde é possível fazer borracha, porque exige condições agroclimáticas especiais que existem aqui. É um investimento privado, até aqui, estimado em cerca de 6 milhões de dólares americanos. A Mozambique Holding é uma empresa de capitais indianos e emprega cerca de 140 cidadãos nacionais. Os campos de produção foram abertos nas antigas instalações da empresa Chatakwani, em Lugela, província da Zambésia. Para além da borracha, há um outro investimento a longo prazo, que é o replantio do palmar. Esta grande fonte de rendimento não só da província da Zambésia, mas do país em geral. Aliás, a copra no passado foi um dos produtos de exportação estratégicos para a economia de Moçambique e que teve um grande problema na província da Zambésia com o problema do amadurecimento letal na província. Grande parte do coqueiro da província da Zambésia teve este problema e, naturalmente, com impacto sobre a economia familiar, porque era, como deve perceber, grande parte do palmar da província da Zambésia não só era da Borora, mas também eram grandes plantações familiares. E a morte de grande parte deste palmar trouxe impacto sobre a economia familiar e sobre a economia da província da Zambésia no geral. Vamos então ver esta reportagem a partir da província da Zambésia. O palmar foi outrora a base econômica dos distritos de Xindi, Inhaçuns, Niquadala, Namacurra, Maganja da Costa e Pebani. Mas o amarelecimento letal do coqueiro, na década de 90, desestabilizou a balança. O setor privado ressentiu a crise, algumas companhias declararam falência e milhares de cidadãos caíram na vala de desemprego. A população perdeu o poder de compra e a matéria-prima para o fabrico de mobília e até o essencial de uma cerimônia fúnebre, caixão. O governo e parceiros têm envidado esforços para a reposição do palmar através de ensaios de novas variedades. Este campo é disso exemplo. Foi aberto em Zalala, posto administrativo de Maquival, distrito de Climane. Aqui faz-se o ensaio e a multiplicação de variedades de palmar híbrido, entre outros, para a avaliação da resistência ao amarelecimento letal. Algumas linhas já passamos de ensaio para multiplicação semente, que é para tentar nos povoar em alguns campos. E quantas plantas temos neste laboratório? São 1.533 plantas aqui, mas o mesmo ensaio foi replicado. Aqui estamos em Muximbre, mas o mesmo ensaio foi replicado em Nhangulua, ainda dentro de Niquadala, que é também fazer a mesma avaliação. Lá são 1.600 plantas. As mudas foram importadas da Malásia, Panamá, Costa do Marfim, Sri Lanka e Índia, mas também plantas transferidas de Inhambane e Moma. O investigador assistente do projeto disse que os ensaios começaram em 2008 e calcula-se que dentro de 3 a 4 anos começam a sair resultados definitivos. Já dizer mais ou menos de 25% de plantas sofreram conhecimento. Então, o resultado é positivo, significa acima de 75 temos já plantas com alguma resistência, diferentes variedades. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, visitou o campo de ensaio e ficou satisfeito com o trabalho desenvolvido, mas apela à população para não roubar o fruto. Deixar que o coco atinja a maturação.
que depois vamos fazer mais plantas e teremos, nesse sentido, semente de qualidade para plantar os nossos campos de coqueiro que morreram por causa da doença, do amarelecimento letal. Zambésia foi até a década de 90 a maior produtora de coco em Moçambique. O plantio da borracha na província da Zambésia é uma nova experiência para, para a economia moçambicana, até pode-se dizer assim, mas também o replantio do coqueiro, estes grandes investimentos que são vistos já a longo prazo. Vamos então ouvir aqui os comentários do nosso comentador residente, Asif. Vimos aqui duas reportagens que mostram esta coragem para investimentos cujo o retorno não é de hoje para amanhã. Comentários? Sem dúvida, eu acho que terá sido no nosso primeiro programa que, quando falávamos da planta da macadémia no Niassa, eu referi isso, que nós precisamos de fazer uma transformação cultural nos nossos empresários, nos nossos governantes, de forma a perdermos um bocadinho a cultura imediatista e passarmos a pensar a longo prazo. É verdade que nós precisamos de muitos resultados imediatos, mas se não tivermos esta capacidade de pensar a longo prazo também, nunca conseguiremos resultados verdadeiramente estruturantes. E nessa matéria, o investimento na reposição do palmar e o investimento na plantação de borracheiras são uma boa notícia, porque são de facto investimentos a longo prazo. A reposição do palmar vai de facto trazer de volta à Zambésia a dinâmica económica que chegou a existir à volta das famílias que habitam aqueles distritos que são abrangidos pelo palmar. Portanto, todo o esforço que se faça no sentido de repor esse palmar é louvável. Agora, por que eu insisto nesta questão do longo prazo? É que realmente não se trata apenas de chegar, fazer um determinado trabalho, fazer um determinado investimento, ir para casa e esperar durante 5 anos, durante 10 anos que aquilo comece a ter resultados. Não. Trata-se de ir acompanhando, monitorando e ir inclusive fazendo reinvestimentos durante 5 ou 10 anos, mesmo sabendo que os resultados não serão imediatos. E de ir ao longo desse caminho fazendo inclusive ajustamentos aos planos. Portanto, para isto é preciso ter uma mentalidade, uma forma de estar muito específica, uma paciência, uma persistência que nós temos que começar a inculcar nos nossos empresários e nos nossos governantes. O palmar, a reposição do palmar não vai acontecer de um momento para o outro. O retorno do investimento nas borracheiras também não vai acontecer de um momento para o outro. Portanto, este tipo de empreendimentos, este tipo de projetos precisam de ser acarinhados. Mas não só. Nós precisamos de garantir que tenhamos mecanismos que nos deem a garantia de que não basta haver uma mudança de um diretor distrital, uma mudança de um administrador do distrito, uma mudança de um diretor provincial, uma mudança de um ministro para estes projetos irem por água abaixo. É preciso temos de ter mecanismos que garantam a continuidade destes projetos, porque estes projetos não podem ser interrompidos ao fim de 3 ou 4 anos, porque senão deita-se por água abaixo todo um esforço que foi feito durante 3 ou 4 anos antes desse esforço começar a dar frutos. E para isso, a primeira coisa que tem que se fazer é mudarmos a nossa mentalidade, portanto, garantirmos alguma continuidade ao trabalho envolvido nestes projetos, para que de facto daqui a 5 ou 10 anos possamos dizer, né, que a população daqueles distritos da província da Zambésia já está a beneficiar-se da reposição do palmar. Portanto, nós podemos acompanhar aqui a entrevista em que dizia que daqui a 3 anos tinha a expectativa que o número de palmeiras no palmar incrementasse significativamente, não é? Será que nós temos mecanismos para daqui a 3 anos voltarmos lá e vermos se o que ele diz é verdade ou não, se aconteceu ou não, não é? Portanto, estes mecanismos de responsabilização têm que ser adotados para garantir que os projetos de longo prazo tenham continuidade, cheguem ao fim e surtam os efeitos que nós desejamos que eles surtam. Vimos o Ministro da Agricultura também envolvido lá. Pois, será exatamente. Que isto vai
ajudar-nos a olhar a coisa com seriedade. Sem dúvida nenhuma que o envolvimento da cúpula em qualquer projeto é fundamental. Mas é preciso garantirmos que o projeto tenha continuidade independentemente das pessoas que estão à frente. Sim. Né? O Ministro da Agricultura está hoje a ocupar esse cargo, mas a gente não sabe se estará daqui a 4 anos, se estará daqui a 3 anos ou estará daqui a 5 anos. E o que é que vai acontecer se ele for substituído? Né? Será que temos o mesmo cometimento de quem aí... Porque este tipo de projetos sobrevivem a mais do que 1 ou 2 mandatos políticos. Voltamos para um outro tema previsto a esta altura e, digamos, não é propriamente o tema, mas é a recuperação aqui do assunto à volta da Madeira, onde pretendemos lhe dar conta das oportunidades de negócios que representam este setor ao nível da província de Cabo Delgado. É um setor que, digamos, os empresários ou os operadores de Cabo Delgado dizem que há ainda outros espaços que podem ser fechados, como é o caso das fábricas de imobiliário, fábricas de outros artigos que podem ser produzidos explorando a Madeira de Cabo Delgado. Vamos então ouvir o Sr. Farouk Jamal recuperando a entrevista anterior. Nós podemos fazer carteiras escolares, nós podemos fazer portas, janelas, mobiliário, mas tudo isso precisa de tecnologia. A tecnologia que é exigida não é uma brincadeira, é uma boa tecnologia. Os chineses fazem familiar. As mobílias chinesas são feitas na família, em casa. Eles fazem em casa. E algumas que são institucionalizadas, mas são muito poucas. A maioria parte eu fui ver em Xanjiang. São pessoas que fazem nas casas, nas famílias. E nós precisamos de boas carpintarias, precisamos de boas mobílias. Esta é uma boa oportunidade de negócio, não só para mim, mas para quem quer explorar. Para quem quer explorar. Porque sempre é possível, com a Madeira, fazer muita coisa. Termina aqui mais uma edição do Negócios a Norte. Nós voltamos na próxima semana para lhe trazer mais informação económica e financeira do que está a acontecer nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambésia. Esperamos por si, mas antes da nossa saída, apenas pedir-lhe e informar-lhe que temos este nosso e-mail à espera das suas contribuições. Pode mandar críticas, sugestões e outros temas a serem abordados aqui no nosso programa Negócios a Norte. Então, até lá, fique bem. Nós voltamos de hoje a 15 dias.